mortalidade de peixes e como é que você faz para tratar doenças em peixes. Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda live, que faz parte da nossa semana de aquecimento para a Rota da Piscicultura Produtiva. Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo e estar acompanhando aí essa super semana de aquecimento de conteúdos para o evento que vai acontecer entre os dias 31 de janeiro a 6 de fevereiro. E por que eu estou fazendo essa semana e a próxima semana de aquecimento, de preparação? Porque ninguém gosta de chegar ou deveria chegar no campo de batalha sem ter se preparado. Então, para que você possa aproveitar com mais eficiência e de melhor, com melhor intensidade, todo o conteúdo que vai ser disponibilizado para você na Rota da Piscicultura Produtiva, é que a gente está fazendo aqui essas 2 semanas de aquecimento para a Rota da Piscicultura Produtiva. Meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou a sua professora de piscicultura e o nosso tema de hoje, dessa segunda live de aquecimento para o evento Rota da Piscicultura Produtiva, é mortalidade de peixes e como é que você faz para tratar doenças em peixes. Eu não sei se você sabe, mas muitos piscicultores perdem, ou talvez você já seja um piscicultor que tenha tido esse problema, muitos piscicultores perdem peixes por mortalidade devido ao aparecimento de uma doença dentro de viveiros, muitas vezes porque nem sabe o que é aquela doença, nem sabe identificar que tem uma doença instalada dentro do viveiro, ou que existe um tratamento, ou que existe uma maneira de prevenir o aparecimento dessas doenças. Então, quando você entende, primeiro, que existem doenças que podem se instalar dentro do viveiro de piscicultura, e que essas doenças vão levar à mortalidade dos seus peixes, você pode ser mais inteligente, ser proativo e pesquisar, entender quais são essas principais doenças, quais são as doenças que mais afetam as pisciculturas e quais são os motivos pelos quais elas se instalam dentro do seu viveiro de piscicultura. E a partir disso, começar a trabalhar dentro da sua piscicultura buscando fatores que minimizem, né, ou que reduzam essa quantidade de micro-organismos causadores de doenças dentro dos seus viveiros. Então, você pode achar que a doença não vai impactar porque matou 1 ou 2 peixes em uma determinada época, mas acredite, existem doenças que, dependendo do estágio em que elas estiverem, se você demorar muito tempo para identificar uma doença, ela pode acabar com 100% do lote de peixes que você tem na sua piscicultura. Então, será que isso é importante do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico para a tua produção de peixes? É claro que sim, né? A piscicultura, ela é rentável, mas desde que você consiga trabalhar todas as coisas dentro da tua produção de peixes de maneira correta, minimizando as perdas que você pode vir a ter ao longo do caminho. E sim, né, a piscicultura, ela é uma atividade com risco, porque toda atividade que vem através da produção animal ou da produção vegetal, onde a gente fica suscetível a fatores ambientais, fatores climáticos, todos esses tipos de produção têm sim um seu nível de risco, mas que se você souber controlar e monitorar esses fatores, isso pode vir a seu favor e tornar a sua piscicultura cada dia mais produtiva. Então, você precisa saber, primeiro, né? Existem doenças que são transmitidas por bactérias, por fungos, por crustáceos, por vários tipos de organismos, de micro-organismos dentro dos viveiros de piscicultura. E se você quer que eu te conte um segredo, tá aqui. Todos esses micro-organismos, todos eles, já vivem dentro da água, já vivem dentro do seu tanque de peixe. As bactérias que causam mortalidade em peixes já estão lá. Os crustáceos, pequenos crustáceos que causam
doenças em peixes já estão dentro do seu tanque de peixes. Todos eles vivem em harmonia, os fungos, todos eles vivem ali na água, em harmonia, em um certo equilíbrio. Então, quando eu entendo isso, quando eu sei disso, fica mais fácil eu entender quais são os motivos que fazem com que o aumento desses micro-organismos aconteça dentro do viveiro. Primeiro, se você tem nutrientes dentro desse viveiro, alimento dentro desse viveiro suficiente para alimentar todos esses micro-organismos, essa já é uma condição. O micro-organismo não vai ficar dentro do viveiro, dentro daquele tanque de peixe, se não houver alimento para ele. Ele precisa, antes de conseguir se multiplicar, se reproduzir, de aumentar a população dele dentro do viveiro, ele precisa ter alimento. E será que tem alimento para micro-organismo dentro de um viveiro? Tem, né? O próprio peixe é o alimento para ele, o próprio muco do peixe é o alimento para esses micro-organismos. A própria matéria orgânica e todos os nutrientes que estão dentro dessa matéria orgânica, junto ali com essa matéria orgânica, são alimentos para esses micro-organismos. Então, se você sabe disso, essa é a primeira coisa. Eu preciso ficar ligado em não ter alimentos sobrando ou em excesso ali dentro para que esses micro-organismos, né, consigam ter maior eficiência de proliferação. E um outro quesito é ter ambiente propício. O ambiente propício para reprodução, o ambiente propício para a soltura de ovos em micro-organismos que têm essa fase, né, de soltura de ovos, enfim, que geralmente está aliado, né, está vinculado à quantidade de matéria orgânica dentro de viveiros. Então, se você quer saber uma coisa que é muito eficiente, uma dica que é muito eficiente para que você evite ou para que você minimize ou que a população desses micro-organismos patogênicos não aumente dentro do teu viveiro, a primeira coisa, o primeiro fator é não deixar matéria orgânica acumulada em excesso dentro do teu viveiro, dentro do teu tanque de peixe. Essa é a primeira condição para que você tenha uma produção de peixes eficiente, para que você tenha uma produção de peixes muito, muito, muito produtiva. Então, é a primeira coisa. Isso sem a gente levar em consideração que toda essa matéria orgânica que se acumula dentro do viveiro, ela não só é propícia para o desenvolvimento e proliferação de micro-organismos patogênicos, que vão causar as doenças nos peixes, mas também prejudica o desempenho dos peixes, o desempenho de crescimento, a eficiência de aproveitamento do alimento dele. Então, já são duas coisas aí que você mata de uma vez só quando você faz um monitoramento e controle da quantidade de matéria orgânica que tem dentro do teu viveiro. E a outra questão é que, se você consegue manter essa quantidade de matéria orgânica dentro dos parâmetros, dentro do ideal ali, não causando estresse para o peixe, não causando nenhum tipo de desconforto dentro do ambiente, né? Tirar o peixe da zona de conforto, que a gente fala, né? Quando ele está ali no ambiente ideal, com bons parâmetros de qualidade de água, tudo ok, fica mais difícil com que esse peixe fique com o sistema imune dele suprimido, né? Fique com baixo sistema imune, e aí os micro-organismos que são os causadores de doenças se aproveitem desse baixo sistema imune e ataquem o peixe, e o peixe por si só não consiga combater, né, o ataque desses micro-organismos. Quer ver um exemplo? Quando você, ser humano, né, quando você passou por uma semana muito intensa de trabalho, teve muita sobrecarga de trabalho, poucas horas de sono, não se alimentou corretamente e entra um período de inverno ou de alteração muito brusca de clima, você fica mais suscetível a ter doenças como, por exemplo, resfriado, uma gripe ou qualquer outro tipo de doença que possa estar circulando no momento, né? Uma gripe como a que a gente está passando por aí agora, ou a própria Covid,
né? Então, quando você está com seu sistema imune suprimido, baixo sistema imune, isso traz mais, é mais favorável, facilita com que você contraia algum tipo de doença. Lá para os peixes, dentro do viveiro, a condição é igual. Se você tem parâmetros de qualidade de água que estão fora do ideal do conforto para o peixe, ele vai ter níveis de estresse, isso vai fazer com que o sistema imune desse animal fique suprimido, ou seja, não fique tão forte, e com o sistema imune suprimido, ele tem mais dificuldade em combater ataque de micro-organismos patogênicos. Então, quando eu tenho matéria orgânica acumulada, que eu tenho um ambiente propício para desenvolvimento de para a multiplicação desses micro-organismos patogênicos. E, ao mesmo tempo, eu tenho um sistema imune do peixe sendo suprimido por conta de baixa qualidade de água, isso faz com que o micro-organismo olhe para o peixe como o alimento dele. Opa, vou atacar o peixe, vou consumir todo o nutriente que tem ali no corpo do peixe, às vezes do próprio sangue, tem alguns micro-organismos que se alimentam do sangue do peixe. Então, ele usa o peixe como se ele fosse um hospedeiro, né? Então, ele busca esses nutrientes ali no peixe, e o peixe, por estar com baixo sistema imune, não consegue atacar, combater os micro-organismos na eficiência que conseguiria. Isso faz com que os sintomas da doença comecem a aparecer. Então, olha como isso é simples de acontecer. Os micro-organismos que são patogênicos já estão ali. Assim como nós aqui no ambiente atmosférico, a gente já convive junto com o vírus da gripe, com o vírus de outras doenças, mas que se eu estiver com o meu sistema imune forte, eu vou ter mais dificuldade ou muitas vezes nem vou ser contaminado por uma doença. Posso ter, inclusive, contato com pessoas que estejam com algum tipo de doença, e se eu tiver com o meu sistema imune ok, eu não vou, eu corro menos risco de me contaminar. Agora, se eu tiver com o meu sistema imune debilitado, passei por um período muito intenso de estresse, de jornada de trabalho, pouco sono, má alimentação, isso vai ser favorável para que o meu sistema imune não consiga combater e a doença comece a manifestar, né, se instalar no meu organismo, e aí com isso eu começo a manifestar os sintomas. E olha só, depois que os sintomas de doenças em peixes já estão instalados, significa que a quantidade de micro-organismos dentro do ambiente já está alta. E você precisa ter o cuidado de perceber isso o quanto antes, porque grande parte das doenças que nós temos em peixes são, primeiro, muito difíceis de serem controladas, né? Segundo, são caras de serem tratadas. E terceiro, algumas dessas doenças nós não temos tratamento que seja compatível com o que permite a legislação, né? Ou às vezes até a carência de uso de algum tipo de produto químico ou medicamento, pensando no momento do consumo do peixe. Então, se você tem um viveiro de peixes onde houve uma contaminação de, né, uma grande proliferação de micro-organismos patogênicos que causou um tipo de sintoma e você demorou para perceber, e esses peixes já estão perto do peso de abate, já estão próximos de serem comercializados e vendidos para o frigorífico ou para o consumidor final, independente para quem você vai fazer a comercialização, dependendo do produto que vai ser utilizado, a carência dele é maior do que o tempo em que você gostaria de esperar para fazer a comercialização desse peixe. Então, isso, né? E aí, se você vende para o frigorífico, você corre o risco de ter o teu lote, lá todo, né, descartado, porque você vai ter residual na carne do peixe, né? Vários desses medicamentos e de produtos químicos que são utilizados para combater doenças, micro-organismos patogênicos, eles deixam um residual
na carcaça do peixe, né, na carne do peixe, e por isso não podem ser abatidos para comercialização dentro de uma janela. Então, você precisa esperar essa janela para que você possa comercializar para o frigorífico e o frigorífico não venha a condenar todo o teu lote por conta de residual. E aí, além disso, né, quando você espera a janela, então, você está com um peixe lá de 1,5 kg e você vai comercializar esse peixe com 1,8 kg, 1,7 kg, 1,8 kg, se for peixe nativo, né? O tambaqui, o pintado. Dependendo de quanto tempo você precise fazer o tratamento para combater essa doença, você vai conseguir fazer com que o peixe chegue no peso do abate e ainda vai estar na janela de residual, né? De carência aí residual do medicamento, do produto químico que foi utilizado. E aí você precisa esperar um pouco mais de tempo para conseguir fazer essa comercialização. O que isso acarreta dentro do sistema de produção? Em maior ciclo de produção, em maior custo de produção, e isso vai ser diretamente impactado em menor lucratividade. Toda vez que você tem o ciclo de peixe aumentado por algum fator que você não conseguiu controlar, você está deixando de ser eficiente do ponto de vista lucrativo. Você está perdendo dias de iniciar um novo ciclo de produção. Você está tendo que alimentar os peixes por um período maior do que você deveria ter tido. Além disso, né, é claro, o período em que o peixe fica doente, tá apresentando sintomas da doença, então tá na superfície d'água como se estivesse buscando oxigênio, não porque está faltando oxigênio dentro do viveiro, mas porque algum micro-organismo está instalado, às vezes micro-organismos que se alimentam de sangue e estão ali entupindo, né? Entupindo e parasitando as brânquias do peixe. Então, isso causa também um sistema de falta de oxigênio, de como se ele tivesse faltando oxigênio. E aí esse peixe ele não consome ração. Então você gostaria que ele engordasse no período, mas ele está reduzindo menor quantidade de alimento, justamente porque ele está passando por um período de estresse, exatamente o que acontece com nós, seres humanos, quando estamos doentes, né? A gente está doente, a gente não quer comer, fica ruim, o paladar não é muito bom, mas come só um pouquinho, perde peso. Então, lá na produção de peixes, é a mesma coisa. Toda vez que você expõe o teu peixe ou deixa o teu peixe chegar ao ponto de apresentar sintomas de doença, porque conviver com um micro-organismo, ele já está convivendo. Ele já convive. E é natural para o peixe que isso aconteça, que ele conviva com esses micro-organismos, porque esses micro-organismos, eles fazem parte do viveiro, eles fazem parte desse ambiente onde o peixe está sendo produzido. E ok, o que a gente não pode deixar é que esse ambiente deixe de ser o ambiente para o desenvolvimento e crescimento saudável do peixe e passe a ser um ambiente propício para o desenvolvimento dos micro-organismos patogênicos. E muitas das vezes esse ambiente está ligado ao acúmulo ou ao excesso da quantidade de matéria orgânica dentro do viveiro, a oscilação, né, desses parâmetros de qualidade de água ligados a baixo sistema imune dos peixes. Para você ter uma noção, né, para você ter uma ideia do quanto a presença de doenças pode impactar na lucratividade da tua piscicultura, se você tiver uma perda de 10% do teu lote, 10% dos teus peixes de dentro do viveiro, na fase final de produção, então os peixes já estão quase chegando no peso de abate, quando você tem mortalidade de 10% da população dos animais na fase de abate, você corre o risco de ter aí uma perda de lucratividade, uma redução de até 73% de lucratividade, ou às vezes mais do que isso, tá? Por quê? Porque você vai
reduzir a quantidade de animais que vão trazer aumento de receita para você, mas o custo de produção já aconteceu. Então, esse peixe já consumiu ração, esse peixe já foi considerado na quantidade total de peixes que cabiam dentro do viveiro. Tudo isso vai impactar em redução da lucratividade da tua piscicultura. Então, se você quer sim ter uma piscicultura rentável, lucrativa, viável financeiramente, o que é que você precisa fazer? Encontrar maneiras de prevenir os problemas que podem vir a acontecer. Então, prevenir que haja uma oscilação brusca de parâmetros de qualidade de água. E como é que você faz isso? Monitorando esses parâmetros, sabendo qual é o ideal de oxigênio, qual é o ideal de amônia, qual é o ideal de nitrito, e não deixando com que esses parâmetros fujam aí pela sua mão e fiquem fora do controle. Então, é monitorando. Como é que você faz para minimizar a matéria orgânica que vai se acumulando dentro do viveiro? Entendendo o que é a matéria orgânica. A primeira coisa, o que é a matéria orgânica que se acumula no fundo do viveiro? É o resto de ração, são as fezes dos peixes, é uma ração que não é de boa qualidade e não é bem aproveitada pelo peixe e vai produzir mais excretas, são folhas, pedaços de pau que caem dentro do viveiro, acesso de outros animais dentro do viveiro que possam estar também produzindo fezes dentro do viveiro, né? Tudo isso vai gerar uma matéria orgânica, um lodo, né? Uma sujeira que fica no fundo desse viveiro, e essa sujeira é que vai fazer com que você tenha pior qualidade de água, aumento da proliferação de micro-organismos patogênicos e redução do sistema imune do peixe, pensando em melhor desenvolvimento, e com isso ele vai ficar mais suscetível à contaminação de micro-organismos patogênicos e de sintomas de doenças. Então, quando você entende todo esse processo, você passa a ver que é mais interessante você gastar o seu tempo ou investir o seu tempo em entender aquelas coisas, aquelas ações que vão conseguir fazer, que vão te ajudar a fazer com que o teu viveiro fique em boas qualidades para o desenvolvimento do peixe, do que você ficar gastando dinheiro em equipamentos tecnológicos que se você não souber utilizar ou utilizar com o objetivo errado, não vão trazer o benefício. Eu vejo gente aí, eu quero colocar um viveiro de peixes, nem sabe ainda direito sobre qualidade de água, sobre o impacto que a doença e os micro-organismos causam na piscicultura, já está comprando o aerador porque quer produzir maior quantidade de peixes. E quando isso acontece, a chance de você ter insucesso é muito grande. Porque quanto maior é a quantidade de peixes por metro quadrado, né? Quanto maior a quantidade de peixes que você usa, que você coloca dentro do teu viveiro, quanto maior a densidade de peixes que você coloca dentro do teu viveiro, mais suscetível à contaminação de doenças você vai estar. O peixe, né? Mais suscetível. Eu gosto de comparar assim, ó. Eu tenho um pé de salsinha e cebolinha na minha casa. Para o meu consumo lá, né? Para eu fazer minha salada, temperar minha comida, eu tenho o meu pezinho de salsinha e cebolinha. Ok. Eu não tenho problema com larva, com bactéria, com fungo, com lagarta, eu não tenho problema com isso, porque é um pezinho de salsinha e cebolinha. Então, eu nem preciso usar medicamento, nem preciso usar veneno, nem preciso usar nada, porque é um pezinho. Aquilo não é atrativo para trazer muitos parasitos para dentro da minha horta. Agora, uma pessoa que produz hortaliças, que tem horta grande para comercialização e tem um volume muito grande de hortaliças ali dentro do ambiente dele, dentro da área dele, isso sim é atrativo para os insetos que são, né, que gostam, que são atraídos aí pelas hortaliças, as larvas, as lagartas, as moscas, os percevejos.
Então, se a pessoa que tem a horta, grandes quantidades de horta, né? A horta grande, para comercialização, e aí muito maior do que a minha hortinha lá da minha casa, não se preocupar em manter o ambiente equilibrado, não se preocupar em usar produtos que vão ajudar a repelir esses insetos, ele vai ter problema com ataque. Lá na piscicultura é igual. Quanto maior a quantidade de peixes você tiver, mais você vai atrair os micro-organismos patogênicos. Mais bactéria vai ter dentro do viveiro, mais fungo vai ter dentro do viveiro, mais percevejos, crustáceos, que são causadores de doenças, vão ter dentro do teu viveiro. Cabe a você que quer desenvolver a sua piscicultura de maneira eficiente e lucrativa, a controlar, a monitorar esses parâmetros e saber que quais são as coisas que fazem com que esses micro-organismos, né, bactérias, fungos, crustáceos, percevejos, aumentem em quantidade, né? Se eu tenho maior quantidade de peixes, ok, eu preciso ser ainda mais criterioso em manter os bons parâmetros de qualidade de água, em manter o bom ambiente para o peixe. Eu preciso ser ainda mais criterioso. Então, colocar um aerador dentro de um viveiro, por exemplo, não é a solução para eu não ter doenças dentro do viveiro. Ao contrário, isso pode sim fazer com que eu consiga aumentar a densidade de peixes, a quantidade de quilos que eu vou produzir dentro do viveiro, mas eu preciso ser ainda mais criterioso, conhecer ainda mais a respeito de todo o básico de qualidade de água, de matéria orgânica, de alimentação e de desenvolvimento do peixe, porque aí sim eu vou estar sendo mais eficiente. Então, não fique achando que, eu vou investir dinheiro em tecnologias porque aí o meu peixe vai crescer bem, saudável. Não, não é por aí. É o contrário disso. Invista tempo e dinheiro em aprender o básico da piscicultura. Eu já falei inúmeras vezes e ao longo dessa e da próxima semana, vocês vão ainda ouvir eu falando o quanto você pode melhorar a tua lucratividade, mesmo que você não use tecnologia, mesmo que você use baixa densidade de peixes. Porque o que traz a lucratividade para a piscicultura não é você colocar grande quantidade de peixes dentro do viveiro. O que traz a lucratividade para a piscicultura é você buscar a eficiência, é você conseguir produzir o peixe com a menor conversão alimentar possível, dentro do menor tempo de ciclo de produção possível. Imagine que, eu vou dar um exemplo aqui de um produtor de soja. Qual que é o objetivo de um produtor de soja? É produzir mais sacas de soja por hectare, né? Ele quer fazer o quê? Ele quer produzir muitas sacas de soja por hectare. Eu não sei qual que é esse índice aí, né? Mas ele quer produzir muitos quilos de soja por hectare. E como é que ele faz isso? Usando grão de semente de qualidade, fazendo o plantio no momento certo, fazendo o uso de inseticidas no momento certo, eliminando o ataque desses insetos que podem vir a diminuir a produtividade, porque se ele não passa o inseticida, por exemplo, vai ter ataque de inseto, o inseto vai comer o grão e com isso ele diminui a quantidade de quilos de soja por hectare. No peixe é igual, se você não está eliminando ou repelindo os micro-organismos que são patogênicos, você não vai ter maior produtividade. E quando eu falo em produtividade, é produzir mais quilos de peixe por metro quadrado, ou com menor conversão alimentar. Só que isso fazendo com que o peixe seja saudável, saia rápido, com que você não tenha perda. Porque de nada adianta você produzir lá 30 quilos de peixe por metro quadrado e chegar lá no final do ciclo de produção, ter uma mortalidade de 10, 15% desses peixes, porque você não conseguiu controlar todo esse ambiente.
Então, é eficiência que você precisa buscar para dentro da tua piscicultura. Controle parâmetros de qualidade de água. Monitore a matéria orgânica que se acumula. É isso que vai fazer com que você evite, né, o aparecimento de doenças. E se essas doenças aparecerem, né, se algum tipo de doença aparecer dentro do teu viveiro, fique esperto, fique ligado, entenda quais são o comportamento dos peixes, quais são os sintomas que esse peixe está apresentando e trate o quanto antes. Quanto mais cedo você começa a fazer um tratamento de doença já instalada, com sintoma já instalado, menos custo você tem, mais rápido você trata, mais peixe você salva e menos dinheiro você perde. Né? É um processo, é uma cascata, tudo está interligado. Então, não ache que é só jogar o peixe lá dentro do viveiro e que você joga comida de qualquer jeito e daqui a 6 meses você vai tirar esse peixe, daqui a 8 meses você vai tirar esse peixe. Não, não é assim. Se você quer ter lucro através da produção de peixes, não é assim. Eu vou dar um exemplo para você. Há mais ou menos uns 8 anos, um piscicultor que, né, eu conheci, ele tinha uma produção de peixes, ele não era preocupado com várias questões de dentro do viveiro dele, então tinha matéria orgânica acumulada, ele às vezes dava ração, às vezes dava outro tipo de alimento aleatório, muita matéria orgânica acumulada, não fazia a limpeza do viveiro entre um ciclo e outro, porque o primeiro ciclo de produção vai de boa, né? O primeiro ciclo de produção, mesmo que você faça um monte de coisa errada, o primeiro ciclo de produção geralmente tende a dar certo. E aí o piscicultor acha que já aprendeu tudo, que ele não tem mais nada para aprender, porque o primeiro ciclo de produção já deu certo. Só que, se você não prepara o viveiro para o próximo ciclo, toda aquela matéria orgânica vai se acumulando, as bactérias do ciclo passado continuam, os fungos do ciclo passado continuam. E aí você não se atentou a isso, não limpou o viveiro, isso vai acumulando para os próximos ciclos. Esse piscicultor em especial, ele, né, não fez todo o processo de limpeza do viveiro entre um ciclo e outro, matéria orgânica foi se acumulando, instalou uma bactéria fortíssima dentro da piscicultura dele e os sintomas começaram a aparecer nos peixes. Né? Então, era uma bactéria que ela causava lesão, a maioria das, né, as bactérias, elas geralmente causam lesão na pele do peixe, e uma lesão avermelhada, uma ferida mesmo, fica uma ferida. Mas essa bactéria que estava instalada nessa piscicultura, causava lesão, estava num nível tão crítico, né? A incidência de bactérias era tão grande que causou lesão a ponto de deixar o peixe na carne viva. Na carne viva. Então, assim, você olhava, era pintada a produção dele, você olhava na lateral, assim, do dorso do peixe, era como se tivesse um bicho vindo e tivesse dado uma mordida no peixe, de tão aparente que ficava a musculatura, a fibra muscular do peixe, por conta dessa ferida, dessa lesão tão avançada da presença de bactérias. E aí, né, quando eles me chamaram, na época, me chamaram para ajudá-los a combater, a fazer o tratamento, a bactéria já estava em níveis altíssimos instalado em grande parte do lote, né? E a gente conseguiu tratar os peixes que ainda não tinham, né, ficado com uma lesão tão grande, a gente conseguiu tratar, conseguiu fazer com que eles, né, não morressem, mesmo aqueles que tinham grande lesão, a gente, né, conseguiu fazer com que eles sobrevivessem. O problema é que, como é que você comercializa um peixe que está com uma lesão na pele? Uma lesão na musculatura, como se ele tivesse levado uma mordida. Não existe mais como você comercializar esse peixe, mesmo que você trate. Então, olha o quanto é importante isso, né? Porque uma coisa é você conseguir tratar precocemente uma doença, um sintoma de uma doença, e tratou, o peixe vai voltar ao que era antes, vai ficar sadio e não vai ficar com sequela nenhuma, com lesão nenhuma, ok.
passa o período de carência do produto, do medicamento que foi utilizado, você vai poder comercializar esse peixe normalmente. E agora, e se esse peixe fica com sequela, fica com lesão? Não existe mais maneira de comercializar esse peixe. E aí você gastou dinheiro para fazer o tratamento, né, do peixe. O peixe ficou saudável, mas você não vai conseguir fazer a comercialização, que foi o caso desse piscicultor em específico. A gente não conseguiu fazer a comercialização. Como é que se comercializa um peixe que está com metade do filé dele comprometido? Não tem como, né? Então, isso precisa ficar claro. E, Soraya, mas existem outras sequelas que podem ficar de doenças? Existem. Quando a gente tem lá micro-organismos que se alojam nas brânquias dos peixes, né? Então ficam ali grudadinho nas brânquias dos peixes, se alimentando do sangue. Quando a infestação desses micro-organismos é tão grande a ponto de necrosar uma lamela branquial, isso causa um déficit para o peixe de eficiência respiratória. É como se você tivesse perdido parte do seu pulmão e aí você tem uma menor eficiência de respiração. O que a menor eficiência respiratória vai trazer para o peixe? Menor eficiência de aproveitamento do alimento, menor eficiência de consumo do alimento, porque o metabolismo dele não acompanha. Né? Então, isso causa lesão? Não, mas nesse caso da brânquia não é aparente. Ok, não é aparente, você consegue comercializar mesmo assim, mas vai ter queda de desenvolvimento do peixe. E isso vai impactar diretamente no teu lucro, na tua lucratividade. Então, em relação à doença, o quanto antes você conseguir ver que tem sintoma de doença e fazer tratamento, menor vai ser o teu prejuízo. O que é o ideal? Saiba tudo aquilo que dentro do ambiente aquático pode vir a desenvolver, né, ou a aumentar a proliferação desses micro-organismos patogênicos e evite esse tipo de ambiente. Evite as coisas que causam o aumento da população de micro-organismos patogênicos. É a prevenção que traz eficiência para o teu sistema de produção. Eu espero que isso que esse conteúdo tenha servido para você. Se serviu para você, já comenta aqui embaixo, conta para mim se você já passou em algum momento na sua piscicultura por algum problema com doenças, que tipo de sintomas já aconteceram aí na tua piscicultura, conta aqui para mim. E não perca ao longo dessa semana, todos os dias nós teremos lives falando sobre temas distintos que vão te ajudar a trazer eficiência para a tua piscicultura, para que chegue lá no dia 31 de janeiro, na Rota da Piscicultura Produtiva, e você esteja afiado e saiba ainda mais para aproveitar todo o conteúdo que vai ser disponibilizado na Rota da Piscicultura Produtiva. Não deixe de se inscrever, o link já está disponível para você se inscrever no evento, participar, se cadastra lá no grupo do WhatsApp para não perder nenhum momento desse evento. E eu espero você. Uma excelente semana. Tchau, tchau.